Fala pessoal, voltei com tudo. Falei pra você que eu ia voltar, te falei que eu ia voltar e nós voltamos com mais um bloco de filosofia. E na nossa última aula nós abordamos todas as questões relacionadas à filosofia de Santo Agostinho e também de Tomás de Aquino do período medieval. Então agora nós vamos trabalhar dois grandes filósofos do período moderno. O período moderno que é o período posterior ao período medieval. E como uma das principais características do período moderno, nós temos o famoso antropocentrismo. Antropocentrismo, que é a visão filosófica que valoriza a razão em detrimento do teocentrismo, que valoriza as questões relacionadas à fé. Mais especificamente para Santo Agostinho e Tomás de Aquino, fé e razão. Aqui no período moderno, como nós já vimos nas nossas primeiras aulas de filosofia, no período moderno nós temos esse distanciamento entre fé e razão. Por isso, nós temos características antropocêntricas. Ou seja, já vou até colocar aqui para você um esquema. Antropocentrismo significa o quê? Antropocentrismo significa o homem aonde? O homem no centro. Mas esse homem está no centro de quê? Qual é a referência? Ele está no centro do pensamento filosófico e político do período moderno. Ok? Então, no período moderno, nós temos a característica do antropocentrismo em detrimento ao teocentrismo do período medieval. Uma outra característica que nós teremos aqui também vai ser deixa eu voltar aqui. Vai ser o renascimento cultural, e urbano. Renascimento dividido em dois blocos. Quais são? O renascimento cultural e o renascimento urbano. Devido à crescente visão relacionada aos novos ideais de cidade, devido ao êxodo rural, a saída da galera do espaço rural e a sua migração para o espaço urbano. E posteriormente, lá no século XVIII, nós vamos ter a famosa Revolução Industrial, que vai trazer um boom demográfico, que vai trazer um boom industrial. O Renascimento também é uma característica do período moderno. E uma outra característica também que deve ser levada em consideração, qual é? É o avanço científico. É o avanço científico. Esse avanço científico caracterizado principalmente por quem? Pelo movimento do século das luzes, ou também chamado de iluminismo, que detinha todas essas características relacionadas ao antropocentrismo. Então o avanço científico vai ser uma das principais questões desse período, porque nós vamos ter Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Então nós vamos ter aí muitas teses políticas na área da política, na área da filosofia, na área da ciência, que serão bastante relevantes para a constituição e formação das ciências que nós conhecemos hoje. Então nós vamos falar aqui de René Descartes e John Locke. Tá aí na tela para você. Vamos começar então com René Descartes. Então o René Descartes, período moderno, nós estamos falando aí do século XVII. Uma busca por um conhecimento que fosse o quê? Mais seguro, rompendo com a tradição medieval. Quando nós falamos de tradição medieval, eu estou falando de teocentrismo. E você já sabe o que é teocentrismo, não sabe? O que é teocentrismo? Isso mesmo. Deus no centro. Referência ao pensamento medieval. Esse conhecimento seguro aqui é o conhecimento racional. Temos um forte avanço da ciência e fortalecimento do método racional. Lembrando que esse cara aqui vai ser justamente o responsável pelo avanço do método científico, e a razão passa a ser vista como um caminho mais seguro para se alcançar o que? A verdade.
Quando nós falamos lá no início aqui, ó, do Renascimento, o Renascimento ele tinha um objetivo, vou puxar aqui embaixo, ó. O objetivo do Renascimento, e não só do Renascimento, mas como também do Iluminismo, era retomar os aspectos da filosofia. De qual filosofia? Filosofia grega. Então era uma retomada dos avanços científicos relacionados a quê? Relacionados ao período da antiguidade. Então os filósofos modernos olharam assim e falaram, a gente precisa retomar a ideia de razão, a ideia de lógica, a ideia de pensamento racional, a ideia de verdade lá dos filósofos gregos, mas sem estar ligado com as questões religiosas, sem estar ligado com as questões cristãs. E é aqui então que surge essa perspectiva do renascimento cultural e urbano, que é uma perspectiva antropocêntrica, que é uma perspectiva centrada no indivíduo, centrada em quem? Centrada no homem. Aí nós temos René Descartes, conhecido também chamado de pai do racionalismo. Pai do racionalismo, beleza? Então olha só, na tela aí pra você. Foi filósofo, matemático e físico francês, viveu de 596 a 650 e destacou-se por buscar fundamentos o que? Sólidos para o conhecimento. Já trabalhamos isso aqui, e conhecimento na filosofia é epistemologia. Epistemologia. Então é autor da obra Discurso do Método. Aqui nós temos a fundamentação. Mas a fundamentação de quê? Do método. Do método científico. Do método científico. Então nela vai propor um método racional que é mais baseado para a construção do saber do indivíduo. Ou seja, a ciência que seria utilizada para a construção da educação, da moralidade, das ações cognitivas, das relações cognitivas do indivíduo. Então a proposta aqui do Descartes era um modelo filosófico que valorizasse a razão e essa razão fosse utilizada como método também educacional. Daí nós vamos ter a organização científica das ciências que nós estudamos hoje na escola. As linguagens, no nosso caso português, aí vem matemática, ciências biológicas, vem história, vem geografia, vem artes, vem física, vem química. Todas essas ciências são ciências que foram organizadas e estruturadas a partir desse método científico. Tanto do método científico cartesiano, que é o método científico do René Descartes, quanto do método científico de Hegel, que é tese, antítese e síntese. Então, as ciências serão organizadas dentro dessa lógica, dentro dessa lógica científica. E a lógica científica se dá através da razão, por isso que nós vamos ver o Locke mais lá frente, vai se dar através da razão, que são os dois meios de aquisição de conhecimento. A razão e qual é o outro? O empirismo. O empirismo. Lembrando que esse aqui, a gente adquire conhecimento por meio do quê? Por meio do pensar logicamente. Por meio do pensar logicamente. E aqui eu vou adquirir conhecimento como? Aqui eu vou adquirir conhecimento a partir da experiência. Da experiência sensorial. Por isso que nós vamos falar de René Descartes e Locke dentro desse mesmo bloco, porque o método de aquisição de conhecimento se dará justamente a partir desses dois preceitos aqui, dessas duas ideias filosóficas que é o racionalismo e o empirismo. Racionalismo tem como pai René Descartes e o empirismo nós vamos ter como pai, obviamente, John Locke. Então, esse carinha aqui, ele é considerado o quê? O pai do racionalismo moderno. Então, ele que vai defender a razão como sendo a principal fonte de conhecimento humano, o principal meio para a aquisição de conhecimento. Olha lá na tela então.
Vem a doutrina filosófica que vai valorizar a razão como fonte principal de conhecimento, como método de aquisição de conhecimento. Esse conhecimento válido não vem apenas dos sentidos, não vem apenas das experiências, como por exemplo vai pensar o Locke, ou apenas da observação. Ele vai vir da onde? Ele vai vir do pensamento racional. E como que acontece a aquisição de conhecimento a partir do método racional? Papirando, neném. Papirando, é o que você está fazendo. Papirando, estudando, lendo, refletindo, fazendo cálculo, errando, acertando. Então essa é a perspectiva o quê? Essa é a perspectiva racional. Essa é a perspectiva racional. Tudo bem? Tranquilos? Então, a experiência sensível aqui, ela é considerada falha. Presta atenção. Porque isso aqui nós vamos utilizar para comparar com o empirismo. Nós estamos falando de dois grandes nomes da filosofia moderna que trazem dois dos principais conceitos que são utilizados até hoje dentro de filosofia, que é racionalismo e empirismo. Então, para o Descartes, olha aqui, para o Descartes, a experiência sensível. Mas o que é experiência sensível, professor? Eu não lembro o que é experiência sensível. Empirismo. Empirismo, ok? Então, para ele, a experiência sensível era o quê? Falha e ao mesmo tempo o quê? Enganosa. Portanto, o verdadeiro saber para René Descartes é conduzido através da razão pura. Isso aqui vai influenciar, sabe quem lá na frente? Isso aqui vai influenciar, sabe quem? Um dos caras mais difíceis de serem compreendidos na filosofia, Kant. Fundamento da Metafísica dos Costumes. É um dos livros mais complexos do Kant. Isso aqui vai influenciar o Kant dentro dos seus pensamentos. E ele vai escrever a Crítica da Razão Pura. Também é uma obra de Kant. Nós vamos trabalhar ele na nossa próxima aula. E nas nossas próximas aulas vamos trabalhar todos os filósofos contratualistas. E também vamos trabalhar Kant, vamos trabalhar Hegel. Mas vamos entrar também em Nietzsche, em Sartre, Simone de Beauvoir, Heidegger, Albert Camus, Jung Habermas e assim sucessivamente. Então, método cartesiano, olha aí na tela, olha lá. O método cartesiano, portanto, evidencia, ele aceita apenas ideias que sejam que claras, distintas, ou seja, só é verdadeiro aquilo que se apresenta com a razão, com clareza. Todo conhecimento que é duvidoso não é levado em consideração pelo racionalismo. Então aqui a gente não usa, por exemplo, a metafísica. Aqui não entra metafísica. Aqui não entra teocentrismo. Porque quando eu falo de metafísica eu não estou falando só de elementos religiosos não, tá? E aqui também não entra o quê? Aqui também não entra empirismo. Aqui também não entra empirismo, ok? Então tudo que deve ser explicado de forma filosófica e racional deve ser explicado como deve ser explicado racionalmente, ok? Então isso vai trazer uma perspectiva da problematização. Então dividir o problema em partes menores facilita o quê? A compreensão dos problemas mais complexos. Então a fragmentação de um problema, você entendê-lo por partes, você compreender esse problema por partes, torna mais acessível ao seu cérebro a aquisição de conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Primeiro eu expliquei um aparato geral de todos os períodos da filosofia. Agora eu estou explicando para você o quê? Agora eu estou explicando para você parte por parte, filósofo por filósofo, ideia por ideia, para você chegar na sua prova, arrebentar, ir lá, gabaritar, passar e vir aqui dizer que nós acrescentamos em muito na sua aprovação. Nós estamos utilizando isso aqui, eu utilizo isso aqui. Então nós dividimos esses problemas complexos, esses conteúdos complexos, esses conteúdos extensos, e aí nós vamos entendendo eles por parte, para que a gente possa então chegar no todo, olha lá na tela. Então nós temos aí a síntese, que é o quê? Conduzir o pensamento em partes mais simples, as mais complexas. Aí depois a gente vem reconstruindo esse conhecimento de forma mais ordenada. Isso aqui nós vamos chamar de quê? Sistematização. Sistematização, que é o quê? Que é a organização desses conhecimentos. Ok? Aí depois nós vamos fazer uma enumeração, que nada mais será do que as revisões completas para garantir
que nada foi omitido dentro da verificação desses conhecimentos, para assegurar a certeza daquilo que foi verificado, daquilo que foi estudado, daquilo que foi aferido e assim sucessivamente. Show de bola? Tranquilo? Esse é o método cartesiano. Esse é o método científico. Aí entra a questão da dúvida metódica. Professor, mas o que seria a dúvida metódica? Nada mais, nada menos de que Descartes vai propor duvidar de tudo. O que é o duvidar de tudo para o Descartes aqui? Não existe nada, nenhum tipo de verdade que seja verdade absoluta, verdade inquestionável, verdade imutável. Então, se ela não é absoluta, essa verdade, ela vai ser o quê? Relativa. Essa verdade é relativa. Show de bola? Tranquilo? Então, olha lá. Vai incluir as percepções sensoriais, a existência do corpo e até as verdades matemáticas. Vai aí criar a hipótese do gênio do mal. E essa hipótese aqui ela é bacana porque ela vai trabalhar a ideia de que existe sempre uma força enganadora que vai induzir você ao quê? Que vai induzir você ao erro. Sobre todo tipo de conhecimento que parece óbvio. Essa é a hipótese, guarda isso aí, anota, tira um print, tá? Que isso aqui é importante. Essa é a hipótese do gênio do mal. Gênio do mal. Então, para ele, sempre existe uma força enganadora dentro do seu processo de estudo, do seu processo de aquisição de conhecimento, que vai te induzir ao quê? Que vai te induzir ao erro. E induzindo você ao erro, obviamente, vai fazer com que você crie um conceito errado sobre aquilo que você aprendeu e você reverbere todas essas questões de forma equivocada. Logo, esse conhecimento pode ser um conhecimento bastante óbvio. Pode ser um conhecimento bastante fácil. E mesmo assim o gênio do mal foi lá e te induziu ao erro. Isso nós chamamos de dúvida metódica. E aí a sua famosa frase, olha lá na tela. Cogito ergo sum, que significa o quê? Se penso, logo existo. Então qual é a ideia do se penso, logo existo aqui do Descartes? Que mesmo duvidando de tudo, percebe-se que não pode duvidar daquilo que você está o quê? Pensando. Como que eu posso duvidar daquilo que eu estou pensando, ainda que meu pensamento não esteja alinhado com a perspectiva mais correta, se eu existo? Então, se eu estou pensando, é porque eu existo. Então, o ato de pensar é o ato da sua ontologia, que nós chamamos. Olha lá. É o ato da sua ontologia. É o ato da sua existência. Então, o ato de pensar é a prova de que você existe. O ato de refletir, de buscar conhecimento, de relacionar, de problematizar, de acertar, de errar, de adquirir conhecimento, de fazer algo, de ter uma ação, tudo isso está relacionado ao ato de pensar. Então você existe e o fato de você existir condiciona você a ser um ser o quê? Pensante. Então, duvidando de tudo isso, nós vamos chamar lá na filosofia grega de ceticismo. Nós vamos chamar isso aqui de ceticismo. Então, mesmo duvidando de tudo, você vai perceber que você está pensando. Então, você só pensa porque você existe. Nesse sentido, esse é o primeiro princípio, que é considerado o quê? Absolutamente correto, absolutamente certo. E ele vai servir como base, como ponte, para construir outros saberes. Para reconstruir, inclusive, saberes. Porque a educação é sobre isso. A educação é sobre isso. A educação é sempre um ato de construir e reconstruir. Você destrói, você desconstrói e depois você constrói. Você desconstrói e depois você constrói. É sobre isso que versa o quê? Que versa a educação. É sobre isso. Então um ato aqui ele vai servir para você construir, reconstruir saberes. Criar uma ponte para que você possa fazer a relação entre esses conhecimentos utilizando métodos científicos. Então,
o ato de pensar prova a minha existência, porque eu sempre estou entre o elo da reconstrução e da construção, da reconstrução e da construção, ok? Se penso, logo existo, cogito, ergo sum. Então, como acontece a construção desse conhecimento? De que jeito, de que forma? Quais são os pilares, os caminhos e os métodos? Então, a partir da frase do Descartes, nós vamos buscar todos os fundamentos que estão relacionados ao quê? À verdade. Qual é o principal objetivo da filosofia? O principal objetivo da filosofia é a busca pela verdade. Só que para o Descartes não existe uma verdade. Vai existir várias verdades. A verdade aqui é relativa. Não existem absolutos. Nós estamos dentro de uma perspectiva de modernidade, dentro de uma perspectiva antropocentrista. Dentro dessa perspectiva não existe uma verdade apenas. Você vai construindo e desconstruindo e reconstruindo. E assim você vai encontrando as suas verdades. Então a prova da existência de Deus como ser perfeito é um garantidor de verdade? Essa é uma pergunta. Apesar de que o Descartes é considerado um filósofo bastante racional, pai do racionalismo, ele tinha suas questões de fé também, a sua crença aí em Deus, e ele escreveu também um livro intitulado A Metafísica, ok? Então confirma a existência do mundo externo, a realidade, olha lá, realidade material existente, que é conhecida de forma mais segura pela razão e não pelos sentidos. Falou de sentidos aqui, eu estou falando de quê? Você já sabe, tem que saber isso de cor. Eu estou falando de empirismo. Qual foi o legado deixado pelo Descartes? Foi, olha lá, vou destacar para você aí. Foi o fundador do racionalismo moderno, pai do racionalismo moderno, né? Então a sua filosofia vai marcar o início da modernidade e também a construção do pensamento científico, ok? Vai ter uma influência muito forte na constituição e na elaboração das novas ciências que vão surgir dentro do período moderno, como a matemática e a nova organização da filosofia, nova sistematização, já expliquei para você o que é sistematização, nova sistematização da filosofia, e vai criar o método cartesiano que nós já trabalhamos aqui, sempre com base, com vistas a desenvolver novas ciências, a capacitar as novas ciências e a sua constituição. Vai fortalecer muito bem a divisão entre mente e corpo, dentro dessa perspectiva dual, que vai influenciar muito o nosso pensamento ocidental, principalmente as questões relacionadas ao racionalismo. Então aqui nós estamos falando do pai da razão. Opa, escrevi errado aqui, peraí. Estamos falando aqui do pai da razão moderna. Pai da razão moderna. Ok? É isso aí. Show de bola? Tranquilos? Então esse é o legado deixado por René Descartes. Agora nós vamos falar de empirismo. Empirismo, que é o conhecimento adquirido pela experiência. Na sua prova vai aparecer assim, experiência sensorial. Vai aparecer assim, ó. Se aparecer essa expressão na sua prova, você já vai saber que é empirismo. Então olha lá na tela. Então o empirismo ele vai defender que o conhecimento vem da experiência sensível, ou seja, do contato do indivíduo com o meio em que ele está inserido. A tese da tábula rasa é uma tese de quem? Do Locke. É uma tese do Locke. E aí qual a ideia de tábula rasa? Já expliquei para vocês, tá? Aqui é a sua vida, ó, sua vida. Aí você vai, de acordo com o que você vai vivendo, você vai preenchendo. Nasceu, preencheu uma linha. Adolescência, preencheu a linha. Viaduto, preencheu uma linha. Casou, preencheu outra linha. Namorou, preencheu outra linha. Passou no concurso, preencheu outra linha. Então esse é o conceito de quê? De tábula rasa. A mente é como se fosse o quê? É como se fosse uma folha em branco. E você vai preenchendo de acordo com o que você vai vivendo, de modo como você vai tendo, melhor dizendo, o quê? As suas experiências. Então, à medida que você vai tendo aí as suas experiências,
você vai vivendo, vai preenchendo, e esse é o conceito de tábula rasa, descrito por quem? Descrito pelo Locke. Esse conceito aparece em prova. Inúmeras questões do Enem já trabalharam esse conceito, você precisa ter atenção com isso aqui. Então nós vamos rejeitar aqui a ideia de conhecimento inato, que é uma ideia defendida lá pelo Descartes. O que é o conhecimento inato? É o conhecimento que já nasce com o indivíduo. Inatismo é o conhecimento, é a ideia, é a teoria, é a tese filosófica que diz o seguinte, ó, você já nasceu com esse, já nasceu predisposto a ter esse conhecimento, condicionado a ter este conhecimento. Então essa ideia de inatismo era defendida lá pelo método cartesiano, né? Aqui não tem inatismo, aqui não existe isso. Então rejeita-se a ideia de verdades que são consideradas verdades prévias. Ou seja, tudo vem da sua experiência, tudo vem do seu modo de olhar, tudo vem da sua cosmovisão, tudo vem da construção do conhecimento que você teve em contato com o meio. Tudo vem de quê? Para o empirismo, vem das suas percepções. Tudo vem das suas percepções. Então aqui nós não trabalhamos com inatismo. Aqui não existe essa ideia de inatismo para o empirismo. Quem é o pai? O pai do empirismo, olha lá na tela, vou jogar aí na tela para você. O pai do empirismo é esse cara aqui, ó, John Locke. Viveu de 1632 a 1704, considerado pai do empirismo moderno. E ele vai defender o quê, meu povo? Ele vai defender que o conhecimento, ele vem de todas as experiências externas, sensações internas, que são as reflexões. Essas sensações são as experiências que você vive em vida, externamente a você, ao seu corpo. E as reflexões são o quê? São as internas, tá? As reflexões são as questões internas. As experiências externas são aquelas que você vive em contato com o meio, em contato com a sociedade. Ele que vai trabalhar o conceito que nós acabamos de ver de tábula. Já falei pra você, tábula rasa, tem que dar atenção a isso aqui, ok? A mente do indivíduo é como se fosse uma folha em branco. Então ele vai dividir o conhecimento em dois tipos. Nós temos as ideias simples, que vêm dos sentidos, e as ideias mais complexas, que são formadas pela combinação das ideias simples. Então você tem a ideia complexa e a ideia simples. A ideia simples com a ideia complexa vai, então, obviamente, trazer a formulação de ideias mais complexas. Ok? Então ela é formada, a ideia simples está em combinação com a ideia complexa. Então você avança. Primeiro você tem uma ideia simples, depois você avança para a ideia complexa. Então, ideia simples vem dos sentidos, ok? E da experiência. E a ideia complexa vem da onde? Da reflexão. Então você só consegue ter uma ideia complexa quando você une os dois, entendeu? Vou repetir. A ideia simples vem do sentido. Então, se ela vem do sentido, ela é externa. Se ela é externa, é aquilo que você vive em sociedade, ok? A ideia complexa é aquela que vem da onde? É aquela que vem daqui, ó. Ela vem da reflexão. A união dessas duas coisas, olha lá, vou até apagar aqui para ficar melhor. A união dessas duas coisas aqui vai gerar o quê? Vai gerar essa combinação de ideias complexas. Porque você parte do simples para o complexo, não o contrário. Show de bola? Tranquilo? Então essa é a perspectiva aqui do Locke. Tá vendo que a gente está aprofundando legal? Tá aprofundando maneira. Mas nós temos outros filósofos, empiristas. Agora nós vamos ver esse cara aqui, ó, David Hume. Olha lá na tela. Ele vai aprofundar o empirismo de Locke e vai dizer que nós só podemos conhecer determinada coisa ou obter determinado conhecimento pela percepção sensível, pelo empirismo, pela experiência. Então aqui a gente não tem ideia de casualidade da alma, por exemplo, como uma substância trabalhada lá por Santo Agostinho, trabalhada por Platão. Então aqui não existe, né? Aqui nós não temos essa perspectiva crítica da casualidade. Então a relação de causa e efeito aqui
ela é uma relação que não é considerada racional. E por que ela não é considerada racional? Porque a questão da causa e efeito, ou seja, você causa e toda causa gera um efeito, isso parte da questão dos hábitos da mente. A parte do convívio para a perspectiva de David Hume. Não parte da razão, parte do convívio. Parte da ação coercitiva que a sociedade lança sobre você para que você pratique determinada ação. Ou parte da sua necessidade. Vai partir do que, obviamente? Vai partir da sua percepção sensível. Partindo da sua percepção sensível, aqui nós não temos essa ideia, então, de casualidade. Não existe essa ideia de casualidade aqui, ok? Dentro da perspectiva do David Hume. Então, olha lá. Isso vai fazer o quê? Vai colocar em xeque toda e qualquer possibilidade de verdade absoluta. E você já sabe o que é verdade absoluta. O que é verdade absoluta? Aquela que não pode ser alterada. Aquela verdade que é imutável. Então o conhecimento é sempre o que? Olha lá, limitado e baseado nas experiências do indivíduo, nas experiências sensoriais. Olha lá na tela. Aí nós temos o legado do empirismo. Qual foi o legado deixado pelo empirismo? Vai fortalecer o método científico, baseado na observação e na experimentação. Fundamentou o pensamento moderno nas áreas da ciência, da filosofia e da política. E vai estabelecer limites mais claros para o conhecimento que racional, valorizando sempre, vou destacar para você aqui, ó, valorizando sempre os dados da experiência. Então falamos de empirismo, estamos falando de quê? Estamos falando de experiência sem medo de ser feliz. Tudo bem, meus queridos? Tranquilos até aqui? Faça o sinal positivo de que você está entendendo. Show de bola. Vamos resolver algumas questões para a gente poder concluir esse bloco. Questão de número 1. Vou pôr aí na tela para você. Olha lá. Opa, peraí. Durante o século XVII, o pensamento filosófico passou por profundas transformações. Correto. René Descartes propôs a dúvida metódica como caminho para alcançar quem? Para alcançar um conhecimento seguro e indubitável. Ao afirmar penso, logo existo, cogito ergo sum, ele estabelece a razão como ponto de partida para o conhecimento. Então essa questão está falando de quê? Ela está falando do Descartes, ela está falando do cogito ergo sum, ela está falando de razão. Essa questão está falando de quê? Racionalismo, que é um modo de aquisição de conhecimento durante o período moderno. Show de bola? Olha lá. Considerando esse contexto, a máxima cartesiana revela que, vamos lá, letra A, o conhecimento verdadeiro depende exclusivamente da experiência sensível. Isso aqui está mais errado do que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano, porque experiência sensível aqui é o que? Você já sabe o que é? É empirismo. Então é impossível. Nós estamos falando de quem? Olha lá. Olha o comando da questão. Nós estamos falando do Descartes. Descartes é pai do quê? É pai do racionalismo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Olha a razão bem aqui. Como ponto de partida para a aquisição de conhecimento. Como que eu coloco o empirismo aqui? Não pode, não cabe, entendeu? Então, experiência sensível deixa a alternativa errado. Exclusivamente, deixa a alternativa errada, a letra B está errado, partiu letra A está errado, partiu letra B. Olha lá. O pensamento é, olha lá, que coisa linda. O pensamento é a única evidência incontestável na visão do Descartes. Lembre-se que nós estamos falando do Descartes. Cuidado na hora que você está fazendo a prova, você está resolvendo a questão de um cara e está pensando em outro. Que aí você erra. Nós estamos falando do Descartes. Por isso que nós estamos trabalhando minuciosamente cada um dos principais filósofos de cada período para você chegar na sua prova bem. Então você precisa saber as principais teorias de cada um. Então olha lá. O pensamento é a única evidência incontestável da existência do sujeito sem medo de ser feliz, tá? Vamos marcar aí. Letra B é o nosso gabarito da questão de número 1. Letra C.
A dúvida impede o avanço do conhecimento científico e filosófico. A dúvida, para o Descartes, ela não impede. Muito pelo contrário, ela é um ponto de apoio para o conhecimento racional, para a aquisição do conhecimento de forma racional. D. A existência é provocada pela percepção dos sentidos e das coisas internas. Novamente, percepção aqui, ó, é experiência. Se é experiência aqui, eu tô falando de quê? Tô falando de empirismo. Letra D, certo ou errado? Letra D, completamente errada. Completamente errada. O conhecimento nasce da revelação divina e não da razão humana. Completamente errado, porque isso aqui é o quê? Isso aqui é a perspectiva do período medieval. Medieval. Com quem? Com Santo Agostinho e com Tomás de Aquino, a união da fé e da razão que a gente viu na aula passada. Então, questão de número 1, você vai marcar o que aí? Questão de número 1 pode marcar aí letra B. Letra B de bola, ok? Questão de número 2 já tá aí na tela para você. John Locke, se eu tô falando do Locke, eu já tenho que saber do que essa questão tá falando. Locke é o pai do empirismo. Aí nós vamos ter Francis Bacon, nós vamos ter David Hume, ok? Criticava a ideia de que certos conhecimentos são inatos. Inatos, o que é o conhecimento inato? Conhecimento que nasce com o indivíduo. E defendia que a mente humana nasce como uma tábula rasa. Tábula rasa. A mente em branco, à medida como você vai vivendo, você vai preenchendo. Sacou, meu bebê? Onde as experiências sensoriais deixam suas marcas. Para ele, o conhecimento é resultado da experiência. Show de bola. Essa perspectiva evidencia que, para Locke, letra A, a razão é uma faculdade autônoma independente da experiência. A razão é uma faculdade autônoma. Já está errado, letra A. B. A experiência sensível é insuficiente para a formação do conhecimento. É errado também, meu bebê. Por quê? Primeiro que a letra A está errado dizendo que a razão é faculdade autônoma. E aqui nós vamos ter filósofos que vão trabalhar muito bem essa perspectiva, tanto da união do empirismo quanto do racionalismo ali, galera mais voltada mais ali para a parte do Hegel, do Kant, né? Trabalhar bem essa união aí. Mas aqui nós não temos autonomia de razão dentro da perspectiva do Locke. Não existe isso, ok? Então, a experiência ela está independente da razão, obviamente, porque para o Locke, para os filósofos empiristas, apenas a experiência sensível é o único modo de você adquirir conhecimento, né? Então a letra A está errada por conta da faculdade autônoma. A letra B, a experiência sensível é insuficiente. Não estou falando do empirismo, como é que ela é insuficiente? Está errado, meu bebê, está errado, letra C. O conhecimento é construído a partir da interação, da relação com o meio ambiente. Pode marcar aí o quê? Letra C, sem medinho, tá? Sem medinho, de ser feliz. D. Os conceitos universais são inatos. Não, meu bebê. Inatismo não. Inatismo não. Olha lá o comando da questão. Olha lá como é o comando da questão. Criticava a ideia de que certos conhecimentos são inatos. Como é que eu tenho que dizer que os conceitos universais são inatos? Está errado. Letra D está errado. Letra E. A verdade é absoluta e acessível apenas pela fé. Isso aqui você já sabe que é período medieval. Tá careca de saber. Então... errado também. Questão de número 2. Marque aí no seu material letra C, ok? Letra C. Preguiça, né? Preguiça monstra depois do almoço. Vamos lá, questão de número 3. Partiu? Olha lá, vou botar aí na tela para você, questão 3. Duvidar de tudo, mas não da própria dúvida. Aí você já tem que saber de que tá falando. Estamos falando de quê? Racionalismo. Você tem que matar a questão no início, mano. Tem que ganhar tempo na resolução da prova. Duvidar de tudo, mas não da própria dúvida. Pois enquanto duvido, penso. E portanto existo. De quem é essa frase? De quem? Descartes.
Essa reflexão é fundamental para a filosofia cartesiana e marca passagem para o pensamento moderno, ruptura do período medieval com o período moderno. Essa postura filosófica representa vamos lá, letra A. Valorização do empirismo, já errou. Como fonte segura do conhecimento, é errado, mano. Errado, porque René Descartes é o pai do racionalismo, não do empirismo, o pai do empirismo é o John Locke. B. Defesa da experiência sensível, de novo, como método único para alcançar a verdade, errado. Letra B, erradíssimo. Agora, olha lá a letra C. Busca pela certeza. A partir do que? Da razão. Olha que coisa linda. E do pensamento consciente, pode marcar aí, letra B, sem medinho de ser feliz. Olha a letra D. Recusa do método científico. Em favor da especulação metafísica. Então quer dizer que o Descartes, ele recusava o método científico. Se ele trabalhou o que nós conhecemos hoje, chamamos de método cartesiano. O método cartesiano tá errado, né, mano? Tá errado. Então, letra D aí, pode marcar aí, erradíssimo. E é a aceitação do conhecimento como algo relativo e incerto? Não. Então, questão de número 3, pode marcar aí no seu material o quê? Letra C, questão facinha, maroto, trabalhamos aí racionalismo. Lê o comando da questão, você já tem que saber de qual período e qual conceito que essa questão está querendo trabalhar, está querendo trazer. Porque aí você facilita, você acelera o processo. Então nós temos aí um cálculo que é utilizado para a resolução das questões do Enem, entre 3 minutos, no máximo 4 minutos por questão. Então você precisa acelerar esse processo. E você só vai conseguir acelerar esse processo como? Resolvendo muitas e muitas questões. Claro, vendo a teoria para você saber, nesse caso, você saber o que é empirismo, para você saber o que é racionalismo, para você... Você precisa disso. No entanto, precisa resolver muitas questões também. Inúmeras questões para você pegar o jeito, pegar a fórmula aí de resolver questões. Questão de número 4. David Hume agora. Se eu já estou falando de Hume, olha lá na tela. Eu já tenho que saber o quê? Que o Hume é um filósofo empirista. Então, já vamos saber. Hume, filósofo empirista, questionava a ideia da casualidade. Acabamos de trabalhar. Uma relação necessária, afirmando que a mente humana apenas observa a sequência de eventos e cria o hábito de associá-los. Associá-los aqui é a relação que a mente vai estabelecer entre essas questões. Esse posicionamento implica que, segundo Hume, vamos lá, letra A. O conhecimento da casualidade é intuitivo e inato, errou ao ser humano. Letra A, erradíssimo. Inatismo é criticado dentro da teoria empirista. Letra B. A ciência pode fundamentar-se em certezas absolutas sobre as causas. Certezas absolutas aqui, quem é que vai trabalhar? É o teocentrismo, lá do período medieval. Portanto, letra B, certo ou errado? Letra B, errada. Letra C. A relação de causa e efeito não pode ser demonstrada racionalmente. Correto. Olha lá. Mas é uma expectativa da mente. Ela não pode ser demonstrada racionalmente, a relação de causa e efeito, tá? Mas ela pode ser observada a partir da experiência. A mente relaciona aquele fato com esse conceito. Letra C de novo. Chuchu, beleza. Coisa linda. Linda. Pode marcar aí, sem medinho de você ser o quê? Sem medir de você ser feliz. Letra D. A experiência não é fonte válida para a construção do conhecimento humano. Aí tá errado, né? Nós estamos falando do empirismo. Como que a experiência não é válida? E a casualidade é uma verdade revelada pela razão pura. Aí aqui tá mais errado, filho. Tá mais errado do que o Botafogo ganhar o próximo jogo do Mundial, né? Então, letra E, erradíssimo. Erradíssimo. Última questão desse bloco. Dá aquela respirada. O bloco foi um pouquinho mais longo hoje, né?
Dá aquela respirada. Última questão, dá aquela esticada. Depois do almoço é complicado, né, meu bebê? Depois do almoço é tenso, bate aquele sono, aquela moleza. Mas vamos lá, porque você tem um objetivo a ser alcançado, eu vou te ajudar. Questão 5 já tá aí na tela para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No debate entre racionalismo e empirismo, uma das principais diferenças reside na origem do conhecimento. Lindo. Enquanto Descartes enfatiza a razão como fonte primordial, filósofos como Locke e Hume são o quê? Você tem que saber já essa divisão. Empiristas. Já tem que saber. Sustentam a experiência sensível como fundamento. Essa diferença está relacionada a... Vamos lá? Letra A. Olha lá na tela. A maneira como cada corrente interpreta o papel da fé na aquisição do conhecimento. Da fé. Fé é o que, gente? Teocentrismo, período medieval. Tá errado, letra A tá errado. Errado. Letra B. O grau de confiança dado à percepção, olha lá. O grau de confiança dado à percepção dos sentidos versus a capacidade de pensamento. Que lindo, hein? Letra B. Lindo. O conceito trabalhou primeiro a ideia, o comando da questão, melhor dizendo, o conceito não, o comando da questão trabalhou primeiro o conceito de racionalismo e empirismo, depois trouxe os principais filósofos dessas duas correntes e depois relacionou muito bem aqui na letra B. Então olha lá, o grau de confiança dado à percepção dos sentidos, empirismo. Então isso aqui, ó, isso aqui é empirismo versus o que? Olha lá, capacidade de pensamento. Capacidade de pensamento é o que? Razão. Retorno aos ideais da filosofia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles. Já vimos essa aula sobre os principais filósofos do período antigo, ok? Da filosofia antiga. Então pode marcar aí, sem medo de ser feliz, letra B. Vamos ver as outras? Letra C. A posição sobre a existência de Deus e o seu papel na criação do conhecimento. Existência de Deus? Letra C errada. D. Valorização da tradição filosófica clássica em detrimento da ciência moderna, errada, e a rejeição da dúvida e do questionamento como formas de conhecimento. Rejeição da dúvida para a razão, está errado. Valorização da tradição filosófica clássica, ok, aqui está certo. O Descartes vai trabalhar isso, né? Toda a filosofia moderna tem a intenção de valorizar a tradição clássica, são os grandes pensadores, os grandes filósofos desse período. Mas não em detrimento da ciência moderna. Por isso a letra D também está errada. Com isso, gabarito da nossa última questão. Gabarito da nossa última questão. Questão de número 5, letra B. Com isso, meus amados, concluímos mais um belo bloco de filosofia. É o tempo só de tomar um café, comer o docinho, tomar uma água, espreguiçar, para a gente poder voltar e continuarmos trabalhando os principais filósofos desse período. Vem mais uma galera aí, então se prepare, que daqui a pouco eu vou chegar com mais filósofos. Vamos trabalhar a ideia de todos aqui de forma minuciosa, para você chegar preparadíssimo para a sua prova. Então, beijo meus lindos, até a próxima, bons estudos para você aqui no Construindo Vencedores, é o local da sua aprovação.